De volta para mais um bloco do nossa escola dominical, hoje estudando os milagres de Jesus. Se você não adquiriu a sua revista, nosso canal de comunicação está aberto, nosso telefone, adquira não apenas a revista de professor. Temos aqui, estou na minha mão com a revista de adultos, mas nós temos também a revista de aluno, de adolescentes também, o roteiro de células missionárias, para que você possa, em casa, refletir todo o material que está sendo estudado no domingo pela manhã. Bom, nossa lição de hoje é a lição de número 2, o servo do centurião de Cafarnaum. O texto se encontra em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Por questão de tempo, hoje eu não vou ler, mas é aquele texto conhecido, onde Jesus ele entra na cidade e o centurião vai até ele, um homem de autoridade, e falou: Jesus, não precisa nem ir na minha casa. E Jesus se admirou, dizendo: nem em Israel eu vi tamanha fé. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 10, justamente o que acabei de falar. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É a única vez onde Jesus ele se admira. E ouvindo isso, admirou-se. Tem um outro texto onde Jesus ele mencionou a fé de uma mulher, mas em nenhum outro ele diz que ele se admirou dessa grande fé. E o nosso esboço de hoje, ele se encontra ponto de número 1. Eu vou olhar com vocês o ponto de número 1, ponto de número 2 e o ponto de número 3. Nós vamos viajar ao tempo central e o pastor Samuel vai ministrar no culto da família com a escola dominical daqui a pouquinho no próximo bloco. Vamos então ao primeiro ponto. Primeiro, aspectos do milagre era um centurião. Se você puder dar uma olhadinha na sua revista, como eu estou aqui com a minha, já tem aqui o texto de apoio. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Primeiro, esse homem era uma autoridade romana. Vale a pena lembrar que toda aquela região vivia debaixo eu vou dizer assim, do domínio romano. E esse homem era um homem encarregado de 100 outros oficiais que serviam com ele, e sendo ele uma autoridade romana, nós lemos agora Mateus capítulo 8, versículo 5, se aproximou de Jesus e implorou a Jesus, esse homem cheio de autoridade. Isso chama atenção porque não existe limite para a cobertura do Evangelho. O Evangelho alcança as pessoas que no espectro social estão abaixo de nós, estão acima de nós. O Evangelho, ele cura, ele liberta, ele opera o seu agir em qualquer lugar. Aqui uma autoridade romana chega até Jesus e pede dele: Senhor, meu servo está terrivelmente doente em casa. Uma palavra tua liberada vai trazer cura, vai fazer diferença. Então, ponto de número 1 era um centurião. Segundo, era um homem humilde. Vamos ler juntos? É só olhar na sua revista, Mateus capítulo 8, versículo 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. O que me chama a atenção em relação à humildade desse homem, nós poderíamos falar muito sobre humildade, mesmo sendo ele um homem de autoridade, ele se importou com quem estava abaixo dele. Se importou com o servo. Provavelmente a palavra servo, ela se traduz um escravo. Alguém que era visto como mercadoria naquela época, talvez alguém que ele pudesse mandar uma ordem a Roma dizendo: olha, esse escravo aqui é ineficiente, ele está doente, mandem outro, e ele seria substituído. Mas esse centurião, sendo um homem de autoridade, representante do governo romano, ele se importa, um homem humilde ao ponto de se importar com as pessoas que estavam abaixo dele. Não apenas isso, mas esse homem não era judeu, ponto de número 3, o que me chama a atenção porque agora ele reflete para a sua própria história. Ele disse que ele era um homem de autoridade, ele diz a esse homem: vai, e ele vai, vem, e aí ele vem. Esse homem representava César na cidade de Cafarnaum, ou seja, a palavra dele era a palavra de César. Se alguém obedecesse a ele, estava obedecendo a César. E ele lança a luz a algo muito maior em relação a Jesus. Quando ele vai até Jesus e ele reconhece o poder de Jesus, ele está dizendo: quem fala com Jesus, fala com o Pai. O poder de Jesus é o poder do Pai. Crendo em Jesus, eu creio no Pai. Então esse homem, não sendo judeu, ele vai até o Senhor Jesus, ele se dobra com tamanha fé e Jesus diz: olha, nem em Israel eu observei, e vi tamanha fé. Nosso ponto de número 2, o que isso revela sobre Jesus? Primeiramente, subtópico 1, a soberania de Jesus. Jesus era soberano, soberano sobre vida, soberano sobre morte, soberano sobre as autoridades.
Esse homem era uma autoridade, tecnicamente, ele estava acima de Jesus. Ele exercia força sobre Jesus, mas ele se humilhou, foi até Jesus, e Jesus, sendo soberano, representando a Deus, ele tinha poder sobre quem estava acima, sobre quem estava abaixo, sobre judeu, sobre romano, sobre os gentios que lá estavam. Então isso representa primeiramente a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ponto de número 2 revela a boa vontade de abençoar de Jesus. A gente acha, às vezes, nossa revista tem por tema Milagres de Jesus, que nós estamos numa luta com Deus, tentando convencer Deus a nos abençoar. Convencer Deus a operar e a fazer um milagre. E existe uma enorme boa vontade do nosso Deus em nos abençoar. Esse homem era um homem pagão, era um homem fora da aliança, era um homem que ninguém talvez esperasse que fosse até Jesus, mas Jesus que tem boa vontade em abençoar. Nosso Deus que tem boa vontade em salvar, em curar, em abençoar a nossa vida, ele operou essa grande obra e nem sequer precisou ir lá. Ele lançou uma palavra dele só e com uma palavra lançada por Jesus, esse homem, esse servo, ele foi curado e foi completamente restaurado. E por último, uma revelação profética. Já deu para ver que a nossa revista tem muita coisa, tem muito conteúdo. Jesus veio para os judeus, mas os seus, não o receberam. Esse homem era um homem pagão, era um homem fora da aliança. Interessante que aqueles que talvez poderiam receber tudo isso, eles deixaram de lado. Jesus ele veio para os judeus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Enquanto os filhos de Israel não quiseram sentar à mesa, aqui nós vemos outras pessoas de fora da aliança que reconheceram quem Jesus era, que confiaram no seu poder, que tiveram fé nele. E aqui nós vemos os primeiros frutos dessa grande colheita que seria operada mais para frente, começando na vida desse centurião. De muitas e muitas pessoas que foram enxertadas na figueira, como eu e como você, e que foram convidados para o banquete. Igual aquela parábola que diz, o homem fez um banquete, mandou convite aos seus convidados, mas quando chegou no dia da festa, os convidados não apareceram. Então ele disse, saia pelas ruas, procure pelos becos, pelos valados, procure por todos os lugares e convide todo mundo para vir à mesa, sentar e participar do banquete. Os judeus não receberam, mas agora nós temos aqui um gentio recebendo e a soberania de Jesus se manifestou, sua boa vontade de abençoar se manifestou. Por último também, uma revelação profética daquilo que viria a acontecer através do ministério de Jesus. Nós vamos sair para um brevíssimo intervalo daqui a pouco, nosso último bloco com os ensinamentos desse milagre. Primeiro, ele tem sensibilidade. O centurião teve sensibilidade. Segundo, ele impressionou a Jesus. Terceiro, ele tem fé. Nós vamos sair para o intervalo daqui a pouco. No próximo bloco, nós vamos ao Templo Central da Igreja Mãe, aqui em Belém do Pará, para o nosso culto da família com escola dominical. E o nosso pastor Samuel Câmara, vai trazer o último ponto dessa revista. Que Deus te abençoe. Nos vemos já.